A paz do Senhor Jesus, bom dia. Espero que vocês estejam bem, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês, amém? A lição de hoje é a lição de número 11, o tema dela é igreja e o uso da mídia. Eu quero ler a mensagem valiosa que está em Mateus 24, 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse texto ele foi falado, é uma fala do próprio Jesus, quando ele falava para os discípulos sobre os sinais dos últimos tempos, que precederiam a volta dele. Então, dentro desse texto, nós vemos aqui que um dos sinais seria o evangelho do reino, a palavra de Deus, o evangelho sobre Jesus, chegar a alcançar todo mundo. Isso não significa necessariamente alcançar todas as pessoas, tá? Mas todo mundo, chegar em todos os países, em todos os continentes, enfim. Então, esse é um dos sinais e está relacionado com o tema da nossa lição, que vai falar sobre o uso da mídia. Porque a mídia, que refere-se a todo meio de comunicação que a gente entende por canais, veículos de comunicação como jornal, televisão, internet, outdoor. Mídia, ela é um meio para comunicar uma mensagem, uma ideia, uma informação e tudo mais. Então, esse é um dos sinais que Jesus prediz aqui, o reino, a mensagem do reino chegar a todo mundo, e a gente acaba pensando numa relação em relação à mídia, que a mídia hoje é um meio de comunicação que é o que atinge basicamente o mundo todo. Quando nós pensamos em mídia, televisão, a internet, que é um canal de comunicação assim extraordinário que a gente observa no nosso dia a dia, nós vemos notícias em tempo quase que real na internet em relação a outros países, outras cidades. As informações elas vêm muito rápido e muitas informações chegam até a gente através da mídia, seja a televisão, seja a internet, seja um jornal, uma revista. Então, todos esses são uma forma. Os meios de comunicação e a mídia, de uma forma geral, são muito importantes. Como a gente acabou de falar, ela nos permite ter o conhecimento do que acontece ao nosso redor e no mundo como um todo. Então, a finalidade deles é justamente a comunicação. Porém, diante disso, a gente sabe que a mídia, tanto a TV como a internet, todas essas formas de comunicar, elas são importantes, sendo usadas da forma correta, e elas têm, na verdade, um poder de influência muito grande sobre as pessoas. Vocês podem observar que quando, por exemplo, surge um cantor, um artista, seja numa novela, num filme, alguém que soa ser legal, se vestir de forma legal, vocês percebem que por meio daquele filme ou daquela novela ou por meio daquele artista que aparece na televisão cantando e tal, as pessoas passam a querer ser como elas, na forma de vestir, na forma de falar. Então, nós percebemos que a mídia ela gera uma influência muito grande sobre as pessoas, até mesmo as crianças, principalmente as crianças. Desenhos, as crianças começam a falar a fala do personagem que elas estão assistindo. Os nossos pais, por meio da mídia também, aprendem muitas coisas. Então, assim, tudo que envolve a mídia, a gente percebe que existe uma influência muito grande em relação àquilo que a gente ouve e àquilo que a gente vê por meio das mídias. E daí, o que a gente percebe? Que toda essa gama de informações, de personagens, de pessoas e todas essas atrações, tudo que a gente ouve, que é muita coisa, essas influências que vêm sobre nós percebemos que tem
coisas muito positivas, que é aquilo que a gente aprende, que a gente observa. Por exemplo, quando a gente começou a ver todas as reportagens, as notícias do Covid, que estavam em outros países, muitos países e até mesmo a gente começou a tomar as medidas com antecedência para que diminuísse o risco. Mas imagina se a gente não soubesse o que estava acontecendo lá na China, lá nos Estados Unidos, e daí a gente começasse a receber aquele monte de pessoas, enfim, certamente a gente estaria numa situação muito pior. Então, os meios de comunicação, eles são positivos, porque eles ajudam a gente, eles nos ensinam coisas importantes, eles nos alertam algumas coisas, porque tem coisas que são muito, muito legais. Tem alguns vídeos que você vê na internet, por exemplo, de médicos, de pessoas falando sobre saúde. Nós vemos hoje que as igrejas, cultos online, isso tem sido, assim, abençoador para muitas pessoas do grupo de risco, por exemplo. Então, assim, a mídia, ela é muito importante, ela tem seus efeitos muito positivos, porém, ela também, ela também tem efeitos negativos, que é quando a gente observa que aparece ou a gente vê na internet pessoas mal intencionadas, pessoas que mentem, muitas fake news, a gente vê que é muito comum informações falsas. Tem pessoas que fazem uso da internet para roubar outras pessoas, que são aqueles golpes que a gente já se conhece, e aí faz uso disso para o mal. E muitas vezes a gente é influenciado a fazer o que é errado ou a pensar o que é errado e muitas vezes a julgar outras pessoas por meio daquilo que aparece nas mídias. Então, esse é um aspecto extremamente negativo e é por isso que no começo da igreja tinha muito onde quando a igreja era mais antigamente, nós vemos que a igreja tinha um certo preconceito com a televisão, que era assim um meio de mídia mais comum, mais novo, né? E nós vemos que algumas entidades religiosas proibiam os membros, por exemplo, de ter uma televisão em casa. A gente sabe que isso aconteceu e acredito que talvez até aconteça ainda, mas não posso afirmar com certeza. Mas o fato é que no passado havia assim um medo, um receio, um cuidado em relação, por exemplo, a ter uma televisão, como forma de prevenir, cuidar da mente, da fé dos cristãos. E com o passar do tempo, as pessoas foram abrindo a visão em relação a isso, e isso foi começando a ficar mais aberto, mais livre em relação aos crentes, em relação à TV, mídia, internet e tudo mais. Isso se dá porque a gente percebe que a realidade de antigamente é muito diferente de hoje. Hoje a mídia ela é muito importante, como eu falei, porque ela nos ajuda a estar inteirado no mundo. E a gente vive num mundo de interações, a gente vive num mundo de muita coisa acontece. E ser cristão, adolescentes, não é ser alienado. Não quero saber de nada, não ver nada, enfim, viver num mundo à parte, paralelo. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, quando a gente observa Jesus, nós vemos Jesus, não foi um Jesus que ficava dentro de casa alienado, não fazia nada, não queria falar com ninguém. Pelo contrário, nosso mestre é um grande exemplo pra gente de alguém que estava interagindo, que estava no meio. Então ele ia para as festas, ia para festa de casamento, ele estava no meio da multidão, ensinando a palavra de Deus, logicamente que influenciando. Ele se relacionava com todo tipo de pessoas que vocês imaginavam, desde os mais religiosos, a qual normalmente ele estava exortando, até as pessoas mais simples, mais carentes e mais pecadoras, como alguns enxergavam. Pecadores todos somos, né? Mas algumas pessoas discriminadas pelos pecados que praticavam. Então, nós vemos que viver alienado da mídia, das redes sociais, pode até parecer bom, mas não resolve. Porque há coisas muito boas em relação às mídias. O problema
é as implicações que isso causa quando a gente não utiliza, como cristão, como igreja, a mídia de forma correta. Porque nós que somos cristãos e que temos a palavra de Deus como nosso guia, nós somos capazes de filtrar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, filtrar sites que a gente não deve acessar, programas de televisão que a gente não deve assistir. E todos esses fatores, todas essas implicações são importantes no uso da mídia. A igreja do Senhor hoje, ela não é mais alienada em relação à questão de mídias, televisão, internet. Porém, isso não significa que a gente tenha liberdade para fazer tudo o que a gente quer, ouvir tudo o que a gente quer, assistir tudo o que a gente quer. Pelo contrário, a gente é responsável por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Muitas vezes, quando a gente acessa aquilo de forma intencional, e também muito mais responsável por aquilo que a gente fala, aquilo que a gente replica, aquilo que a gente compartilha. Por isso nós somos muito responsáveis, tá? Então, os desafios que a gente vê hoje enquanto igreja do Senhor, no mundo cheio de comunicações, informações que estão a todo momento surgindo na internet, é primeiro tomar com muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Tomar muito cuidado com as fake news. Tem muita gente que coloca coisas extremamente absurdas na internet a fim de influenciar outras pessoas, muitas mentiras. Nós vemos que na internet tem muitas pessoas tentando disseminar informações falsas acerca do Evangelho de Cristo, acerca da palavra de Deus. Muitas pessoas que buscam falhas em cristãos para ficar criticando na internet. Enfim, há muitas coisas que não são positivas dentro daquilo que aparece na mídia. Então, como cristão, como adolescentes que conhecem a palavra de Deus, é muito importante que a gente filtre aquilo que a gente vê. Porque a mídia se tornou uma forma de entretenimento. Então, antigamente as pessoas viam mais a televisão para ver notícias, compravam jornais para ter informações. Hoje não, é uma forma de distrair. Na pandemia, o índice de uso de internet foi muito grande, as pessoas estavam ali entediadas, então elas queriam assistir séries, assistir filmes, jogar videogame, fazer todas essas coisas. E não é pecado, desde que a gente saiba selecionar aquilo que a gente está vendo, porque é isso que determina, tudo que a gente escuta, vê e fala, tudo isso vai para nossa mente. E isso de alguma forma nos influencia. Então, assim, a gente tem que selecionar os jogos que a gente escolhe para jogar, filmes violentos, filmes de maldade, ou filmes que mostram coisas pornográficas que a gente sabe que não deve assistir. Filtrar. As novelas que a gente vê que só passam mentiras e querem destruir a imagem do cristão. Tudo isso a gente tem que filtrar, não assistir. Por outro lado, a gente também tem que tomar um certo cuidado com o tempo que a gente gasta na utilização das mídias. Porque, como eu falei, hoje é uma forma de entretenimento, não é mais um meio só de comunicação, mas é uma forma da gente se entreter. Série, filme, videogame, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso pode ser considerado como mídia. E a palavra do Senhor Jesus nos ensina a remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo. E isso é muito importante, porque um adolescente, uma pessoa que fica o dia inteiro focada em mídias e não vive a vida real, porque a mídia muitas vezes ela está relacionada à ficção. Então, às vezes a gente abre mão de viver uma vida real, se relacionar com a nossa família, se relacionar com as pessoas, viver o evangelho com pessoas, amando, abençoando, sendo abençoado, sendo amado, para ficar ali infiltrado, fechado nas redes sociais, se alienando naquelas ficções. Então nós precisamos remir o tempo,
Não apenas selecionar, mas aproveitar com sabedoria, não negligenciando as outras coisas da nossa vida que são muito importantes, como, por exemplo, o relacionamento que a gente tem com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus. Porque à medida que a gente se aproxima mais das coisas do mundo, mais frios espiritualmente nós ficamos e mais distantes de Deus ficamos também. Então é muito importante a gente ter discernimento do que assistir, o quanto assistir ou quanto utilizar aquela mídia, aquela forma de comunicação. E por fim, nós temos que fazer uso dela com o objetivo de viver ou abençoar o reino de Deus. Então, a mídia, a internet, ela não é só para que a gente, de forma não ativa, digamos assim, fiquemos absorvendo. Mas o meio de comunicação, a mídia, ela pode ser utilizada por nós como agentes de Deus para abençoar vidas. Por meio da internet, por meio do computador, do seu celular, por meio do WhatsApp, do Instagram, você pode ser um canal de bênção para a vida das pessoas. E não um canal de maldição. Tomar muito cuidado com aquilo que a gente posta, a forma como a gente se apresenta nas mídias, a fim de que nós sejamos uma bênção, nós influenciemos pessoas para o reino de Deus positivamente, amém? Então, como a gente fala de mídia, a gente fala de disseminação, que ou seja, espalhar informação. Então, ela tem uma capacidade muito grande de espalhar informação e conteúdos por todos os lugares. E em Tiago, capítulo de número 3, o Tiago ele vai falar sobre o poder da língua. Tiago ele vai falar que a língua, nossa língua, ela é um dos membros menores, mas ela é capaz de devastar, acabar com pessoas, ela é capaz de destruir. Em Tiago capítulo 3, para vocês terem uma ideia, quando ele fala da língua, ele diz assim, ó, capítulo 3, a partir do 6. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas que têm domínio e tem domínio sobre os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para obedecer ao Senhor como para amaldiçoar pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso, pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Então, o apóstolo continua. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então aqui Tiago está falando que a nossa língua, que é um membro pequeno, ela é difícil de dominar. E ela é capaz, é como um fogo. Ele cita aqui, por exemplo, que uma pequena chama é capaz de incendiar toda uma floresta. E a nossa língua tem mesma capacidade de alcance para abençoar ou destruir. Então, ele cita aqui que com a nossa boca, uns amaldiçoam os homens, a imagem de Deus, e ao mesmo tempo querem glorificar a Deus com a língua. Para vocês verem que a capacidade, não só a língua, mas quem é dono da língua tem de disseminar informações e de abençoar ou destruir vidas,
através daquilo que a gente fala. E a mídia, de alguma forma, ela é reflexo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que as pessoas querem transmitir. E através da mídia, muitas pessoas são abençoadas, assim como muitas pessoas também, elas são influenciadas negativamente, muitas vezes direcionadas a fazer coisas erradas. Então, assim, através da mídia, o inimigo das nossas almas, ele tem buscado destruir muitas vidas. Não sei se vocês se lembram de algumas mensagens subliminares que às vezes apareciam na televisão para crianças. Surgiu muito isso recentemente, que as crianças às vezes assistindo televisão, aparecia ali alguma coisa que mandava elas fazerem alguma coisa muito feia, como se cortar, machucar um amiguinho. Você lembra daqueles desafios que apareciam na internet? Vários tipos de desafios, a baleia azul e tudo mais. Ou seja, a mídia é um meio pelo qual o homem consegue fazer maldade, influenciar pessoas para o mal. Mas Deus, ele quer nos levantar para usar a mídia, todos os meios de comunicação por onde a gente está, para ser canal de Deus sobre a terra e para abençoar pessoas. Então, sabendo disso, nós devemos pensar duas situações que são assim importantíssimas para a gente fechar a nossa aula. Primeiro, entender que mídia, ela hoje ela é importante, ela tem muitas coisas boas por meio dela, mas ela também é muito ruim. E ela pode ser um meio pelo qual o inimigo tenta nos destruir, com mensagens falsas, com ideias falsas, enfim, tudo que nós já sabemos que ela pode causar negativamente e ensinar coisas ruins. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos discernir o que é bom e o que é ruim. Nós precisamos discernir o que nós devemos ou não assistir dentro de uma televisão, ou através da internet, ou o que a gente escuta no rádio. E quando a gente filtra o que é bom e o que não é, aí a gente tem que ponderar o tempo que a gente usa com aquilo que é bom. Porque não é porque é bom que eu vou viver fazendo aquilo, pelo contrário. Eu tenho todas as outras partes da minha vida que precisam ser trabalhadas, principalmente os meus momentos com Deus. Porque para falar com Deus, a gente não precisa estar na internet, para falar com Deus, a gente não precisa da televisão, para falar com Deus, a gente não precisa do Instagram, do Facebook, a gente não precisa de nada disso. É um relacionamento pessoal, inteiro. Você é inteiramente para Deus, numa oração, na meditação da palavra. Então, nós precisamos discernir as coisas, nós precisamos usar com sabedoria, no tempo correto, dentro de um tempo que seja adequado, alinhado com os nossos pais e basicamente alinhado com as nossas outras responsabilidades enquanto alunos, que vocês são estudantes, enquanto filhos, enquanto irmãos. Olha quanta coisa a gente tem que pensar enquanto participantes da igreja, muitos de vocês participam do coral, muitos de vocês têm outras funções, outros trabalhos na igreja, vocês precisam dedicar tempo a isso. E depois de tudo isso, o segundo ponto é a gente usar a mídia para a glória e louvor do nome do Senhor, sendo influenciadores. E não aqueles influenciadores como a gente vê muito, pessoas que entram em discussões e brigam ali pela causa de Cristo como se isso fosse realmente ser bom. Mas pelo contrário, com muita sabedoria, com muita mansidão, com muito amor, com muita graça, falar de Jesus através da mídia, abençoar vidas, às vezes com um louvor, com uma palavra, com um texto bíblico. Tudo isso é importante hoje em dia. Então Deus não quer que nós vivemos alienados, distantes da televisão ou de outras coisas. Pelo contrário, o que Deus espera é que nós usemos com sabedoria, no sentido de ser abençoado, de assistir, de filtrar e usar aquilo de proveito para nós. E a segunda coisa é fazer disso um canal para alcançar pessoas. De forma passiva eu aprecio e de forma ativa eu abençoo. Esse é o propósito de Deus para nós.
Então, nós vemos que as mídias são muito utilizadas hoje pelo nosso meio cristão também. Muitos cultos, muitas mensagens pregadas pela internet, pessoas sendo alcançadas por uma boa mensagem pregada ali e outras pessoas fazendo aquilo que não deve, criticando, enfim. Então, escolham o que é bom, escolham filtrar aquilo que vocês veem, sejam sábios, busquem a Deus em oração, leiam a palavra de Deus e usem as mídias, os meios de comunicação para alcançar pessoas, para que a palavra de Deus se cumpra, como a gente leu em Mateus no começo da nossa aula, tá? Se o evangelho do reino deve ser pregado a todo mundo para que então Cristo venha, eu quero fazer parte disso. Então eu vou usar os meus meios de comunicação que podem alcançar outras vidas em outros lugares para ser um canal de bênção e assim o reino de Deus avançar na terra. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição para a gente conversar. Assim também a Luana. Estou com uma expectativa muito grande para que as nossas aulas voltem a ser presenciais muito em breve. Então, estejamos orando para que isso aconteça o quanto antes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu estou assim morrendo de vontade de conhecer vocês melhor e assim a gente juntos crescer na graça do Senhor e também no conhecimento da palavra, tá bom? Um beijo, amo vocês em Cristo, que Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento de aprendizado da Tua palavra, que o Senhor possa abençoar cada adolescente, cada um de nós, que Teu nome seja glorificado sempre em nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração. Peço a Tua bênção, que o Senhor possa direcionar os nossos líderes a fim de que nós possamos de forma segura voltar às aulas normais, presenciais. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.